Queridos amigos da TV Web Luz, que a paz de Jesus esteja em nossos corações e que nós aprendamos a colocá-la no nosso dia a dia e no coração de todas as pessoas com as quais nós convivemos. Mais uma vez, colóquio com Mariluza. Vamos ao pensamento da semana. Ouça e medite. O melhor programa social que existe se chama emprego. Não espere que a solução venha do governo. O governo é o problema. Ulisses Guimarães. Quero saudar uma pessoa que deve ser muito conhecida mundialmente. Nós vamos encontrar palestras, entrevistas dessa criatura. É um australiano, jovem ainda, chamado Nick Vujicic. Este rapaz, hoje um homem já entrando à maturidade, quando ele nasceu, o pai dele era um pastor protestante e estava no local onde o parto se realizava. Só que na hora que ele viu a criança botar a cabeça para fora, festejando o nascimento do filho junto com a esposa, e logo depois os ombros, ele levou um susto, porque a criança pôs o ombro direito e ele viu que aquela criança não tinha um braço. Ele não conseguiu ficar na sala de parto e saiu fora. Ficou meio chocado, e daí a pouco, quando o médico veio dizer-lhe que o filho já tinha nascido, ele disse: mas doutor, o meu filho não tem um braço? E o médico falou: olha, o seu filho não tem nenhum dos dois braços e nenhuma das duas pernas. Foi um trauma imenso para o casal, como vocês podem imaginar, sentir não dá. A mãe não conseguia amamentar a criança, houve uma rejeição, era difícil para ela pegar aquele filho no colo. E aos poucos, houve todo aquele constrangimento. Por que isso aconteceu conosco? Por que Deus nos deu um filho assim? Como eles não eram espíritas, eles não acreditariam em reencarnação e nem numa programação, por exemplo, de um problema para servir de exemplo de superação para terceiros. Porque as pessoas que nascem com problemas nem sempre é pagamento de dívida. Às vezes é uma missão. E a criança também foi crescendo totalmente traumatizada. Ela era perseguida, ela era alvo de brincadeiras, de mau gosto dos colegas da escola. Ela tinha dificuldades terríveis, como escrever, como ler, como desenhar, como aprender sem braços, sem pernas. E tinha só um arremedo de pé, que ele chama de uma asa de frango na virilha, e que ele passou a utilizar para ler, para escrever, para desenhar, para aprender. Com 10 anos, era uma criança tão triste que não conseguia entender por que todo mundo tem braços e pernas e eu não, por que Deus me fez assim, que ele pediu para os pais colocarem um pouco de água numa banheira e ele pensou em se suicidar. Uma vez eu falei com o Chico, estava um monte de gente falando sobre esse trauma de suicídio, e o Chico falou: me assusta porque as pessoas estão se suicidando cada vez com idade menor. Tem criança de 7 anos querendo se matar. E ele com 10 quis se matar. Mas ele foi colocado, ele disse que queria se refrescar na banheira, e ele ficou se mexendo, virando, tentando se matar e não conseguiu. E continuou com essa tragédia. Até que um dia, lendo o Evangelho, lendo as coisas, ele pegou um trecho em que Jesus cura o cego de nascença, e os discípulos perguntam: Senhor, ele nasceu cego assim por erro dos seus pais ou por erro dele mesmo? Você vê que acreditavam na reencarnação, sabiam da existência da reencarnação. E Jesus disse: nem por culpa dos seus pais, nem por qualquer dívida dele. Ele nasceu assim para a glória de Deus. Quer dizer, aquele espírito era tão evoluído que nasceu cego de nascença para que Jesus o curasse no momento preciso. Imagina o desprendimento de uma entidade que aceita esse tipo de coisa.
E aí ele pensou, então eu não tenho que ficar pedindo a Deus braços e pernas. Eu não tenho que pedir a Deus um milagre para resolver o meu problema físico. Eu sou o milagre de Deus. Eu sou perfeito, Deus me fez assim com uma finalidade. Deus só tem que me mostrar com qual finalidade eu nasci assim. Olha a mudança de atitude interna e de visão do problema. Ele passou a usar a fé que ele possuía e dentro desta fé ele desenvolveu uma grandeza de alma dele e uma paciência infinita para vencer todos os obstáculos que ele teria ao longo da vida por não ter braços e pernas. Então eu te saúdo, Nick Junivic. Ele casou-se com Mara Mahara em 2002, em fevereiro. E o menino que ele teve no 2003 com a esposa está fazendo agora 12 aninhos, vai fazer já 13 a semana que vem. Então nada é impossível. Ele é um palestrante motivacional. Vocês encontram as palestras dele no Face, no YouTube, e vão ver quantos exemplos este camarada, este homem, que não teve a possibilidade até hoje de conhecer o Espiritismo para entender vários mecanismos, através da sua crença em Jesus, da sua fé e da sua possibilidade de aperfeiçoamento, nos dá uma lição acima de tudo aquilo que a gente pode ter na vida. Mas nós que somos espíritas podemos ter instrumentos melhores de entendimento e até de ação. Nós temos a mediunidade. A mediunidade é um instrumento de ação através do qual nós intermediamos o plano espiritual e o plano físico. E com isso podemos aprender muito e podemos ajudar pessoas como nós, encarnadas e pessoas desencarnadas. A mediunidade não é senão a possibilidade de produzir o fenômeno mediúnico e independe da vontade do médium, porque a ligação é do plano espiritual para o plano material. Isso é muito importante que se diga. Por quê? Porque tem muita gente que quer ser médium, acha que ser médium é uma bênção, é um benefício, a pessoa vai ganhar fama como um Chico Xavier ou outros. Não, a mediunidade não está aí para isso. A mediunidade está para nos ajudar a evoluir. É um instrumento a mais de conhecimento e de interação. Então, mediunidade só existe para isso. Mas tem gente que chega e diz, ai, Mariluz, eu queria ter sua mediunidade, me dá vontade de ir. Eu falo, mal sabe ela o trabalho que isso dá. Mal sabe os transtornos, mas sabe os sacrifícios, a renúncia que um médium tem que ter. A mudança interna e um monte de outras coisas. Se soubesse, não falava. Todo mundo tem mediunidade? Sim, todo mundo tem. Muita gente só tem a intuição. Ai, quando eu não escuto minha intuição, eu entro bem. A minha intuição me dizia para não ir por esse caminho. Eu teimei e fui, teve um acidente terrível, quando eu vi eu estava envolvido. A intuição me disse para não falar tal coisa para a pessoa, eu falei, a pessoa não entendeu, eu estava na maior boa vontade, mas a pessoa ficou com raiva de mim e não serviu de nada para ela. A percepção, que é um conhecimento próprio, em ligação com os mentores superiores, você pode fazer até pós-cognição, visão de futuro, pré-cognição, ver o que aconteceu no passado, usando a clarividência, usando a psicometria, resolvendo crimes, achando pessoas que foram sequestradas, auxiliando famílias. Então, a mediunidade existe no nosso dia a dia, na escrita, na composição de uma música, na fala, no sonho, no desdobramento natural do sono, ou no desdobramento consciente na mesa mediúnica. Há mais de 20 tipos de mediunidade. Você deve saber qual é o tipo que coube a você e estudar muito disciplina, espontaneidade,
para poder ser um médium equilibrado, no mínimo. Nós temos alguns escolhos na mediunidade. Por exemplo, a obsessão, que pode ser simples, ou pode ser mais complexa, ou pode ser uma possessão, já falamos sobre isso. Mas nós temos outro problema que às vezes envolve os médiuns, que nós chamamos de animismo. Como que nós percebemos quando há uma comunicação anímica? Tanto o doutrinador, que precisa orientar os médiuns do grupo, quanto os outros médiuns que estão participando do grupo, ou o médium que está dando uma comunicação anímica. Quando há uma insistência num determinado assunto, se não é uma obsessão simples, um espírito que teima em se manifestar, é a ideia do médium. Eu tive a felicidade de trabalhar durante mais de 10 anos com Dona Regina de Barros Moura, fundadora da Casa do Caminho, uma das médiuns desenvolvidas pelo Armon, uma médium colosso, aprendi muito com ela. E uma ocasião, na nossa reunião fechada, tinha mais de 60 médiuns, chegou uma pessoa e quis visitar o grupo, a nossa reunião era fechada. E aquele dia ela abriu exceção e deixou, porque ela não deixava. E o senhor, ao final da reunião, ela muito gentilmente deu a palavra de alguns minutos para ele falar com os médiuns. E ele, muito infelizmente, começou: não, porque o trabalho aqui está todo errado. Porque a maioria dos médiuns aqui dá comunicação anímica, vai ouvindo. Porque vocês falam para a entidade que ele já morreu e vocês causam um trauma no espírito. Eu fui ficando chocada com o que ele estava falando, né? Primeiro que ele era um sapo de fora, tinha assistido só uma reunião. Segundo que foi lhe dado a palavra não para fazer crítica, nós não estávamos convidando ele para avaliar o nosso trabalho. Aliás, ele nem foi convidado, ele que se convidou. E aí, quando terminou, alguns médiuns que eram mais inseguros, a hora que ele saiu, viraram: Dona Regina, eu que estou dando comunicação anímica, aqueles que eram mais... Não, não tem isso aqui. Como eu gostava muito de conversar com ela à parte, depois eu falei: tem algum médium dando comunicação anímica? Porque eram 10 médiuns simultaneamente dando comunicação nos grupos. Então, durante uma sessão, tinha 40, 50 manifestações. Estou falando dos médiuns que davam a psicofonia, porque tinha os de apoio também, tinha os doutrinadores. Ela disse: Mariluza, se tiver 1 ou 2, é muito, mas é assim. Eles chegam com um monte de problemas, eu já olho, o fígado está desse tamanho, e a primeira comunicação é anímica. Às vezes chorando: não aguento mais, eu doutrino ele. As outras comunicações todas ele trabalha com uma beleza. Então, por que eu vou chamar a atenção se ele não está forçando comunicação? Porque o animismo é o médium forçando a comunicação. Consciente ou inconscientemente, ele quer ser médium, ele quer se manifestar. Então, eu costumo dizer no nosso grupo mediúnico: se um espírito chegar aqui, envolver um médium e virar para algum membro do grupo e dizer: você não vem falar bonito para mim, não, porque você não presta, você trai a sua mulher, você fala mal da sua sogra ou coisa que o valha, pode cortar, não deixe essa manifestação. Primeiro, porque o espírito não está trazendo benefício nenhum. Nem me importa saber se o cara tem os erros ou não que o médium está ali falando. É um médium sem educação, porque ele está criando um problema. Então, aquele médium que quer falar com uma pessoa ou outra do grupo para criar esse tipo de desentendimento, provavelmente ou está obsedado ou está dando uma comunicação anímica, ou as duas coisas juntas. Ele quer falar, tem um espírito que tem a mesma índole dele, e aí ele potencializa ainda mais aquela manifestação. O difícil é o médium perceber que está dando uma comunicação anímica e aceitar a orientação daqueles que estão dirigindo o trabalho. Geralmente fica chateado, ou fica envergonhado, ou a sua vaidade, o seu melindre vem à tona e ele vai embora, vai procurar um grupo que aceite as manifestações que ele está trazendo e tudo mais. Tinha uma senhora no nosso grupo que ela só manifestava espíritos
muito revoltados com a vida, muito descrentes. Então, parecia que era sempre o mesmo espírito. Porque ela só dizia assim, não, porque ninguém vale nada mesmo, todo mundo mente, todo mundo é interesseiro. Qualquer que fosse o palavreado, você espremia, a manifestação era esta. E eu falei para a dona Regina, ela está recebendo entidades? Porque eu não podia ficar me concentrando no que o outro estava fazendo, eu estava trabalhando. Ela disse, sim, Mariluza, ela atrai entidades que pensam como ela está dando realmente a manifestação, aqui não é animismo. Tudo bem. Falei, bom, ela vai ficar pegando tudo quanto é espírito que pensa igual ela, e no doutrinar os espíritos, quem sabe a gente doutrina ela também, né? Muda esse parâmetro de pensamento. Só que ela estava muito descontente com a diretora dos trabalhos, que tinha mais de 80 anos, mancava de uma perna, andava com uma bengalinha, a dona Regina. E um dia, o que ela faz? Aí foi ela, não foi a entidade, não. Ela avançou fisicamente para derrubar a dona Regina. E eu só vi a hora que a dona Regina, envolvida por um índio, que era o Itaporã, que ela recebia, deu uma gravata na médium e jogou no chão. Eu levantei para ajudar a médium, ela disse, deixa ela aí, para ela aprender a ter educação. Vocês vejam que tem gente que acha que médium bom é aquele que faz tudo que o espírito quer. Ele quer fazer escândalo, ele quer desestabilizar alguém, ele quer humilhar. Eu até brinco quando vou trabalhar. Eu falei, gente, seja o espírito que for, seja educado, porque mal criado já basta médium, que sou eu, né? Eu brincando falo assim. Então, o médium que pensa dessa forma está errado, completamente equivocado. O primeiro choque anímico de amor que vai desarmar a entidade é o contato com este médium. Ele está imbuído de amor. O espírito, se estiver mal intencionado, começa a se dobrar aí. Você não pode deixar que ele mande uma vibração pesada, nem à distância, nem para alguém do grupo, e muito menos para o doutrinador. Para aquele que está levando nas costas quase o trabalho, orientando os médiuns. Então, às vezes, uma pessoa chega toda feliz, Mariluza, eu sou presidente do centro, eu faço a parte doutrinária. Quando eu vejo sem querer, eu estou falando, ai, meu filho, coitado de você, porque é um trabalho difícil. Eu não estou brincando. Aí depois eu falo, desculpa, estou brincando, mas não estou brincando. É um trabalho muito sério. Mas o médium que estudar, que quiser fazer um trabalho sério, que estiver fazendo uma reforma íntima, o dia que ele estiver dando uma comunicação anímica, então aí está. Como se percebe, como é que o médium percebe que é uma comunicação anímica? Ele sente a aproximação da entidade, o envolvimento, todas até o momento da comunicação, da manifestação. Só que está dando a manifestação e ele não está sentindo que é outra pessoa falando por ele. Parece que aquilo tem a ver até mesmo com ele. Ele fica na dúvida, sou eu, é outro espírito? Se ele não tem evidência, se ele não tem grandes percepções e está na dúvida, é a hora dele perguntar para o doutrinador. Tá certo, sou eu ou é um espírito? E se for uma comunicação anímica, e ele perceber que é uma comunicação anímica, e lhe for dito, ótimo, ele deu uma comunicação anímica, agora ele já sabe como é. Não vai dar mais nenhuma. Então é uma experiência. Agora, ficar insistindo nisto, aí já é uma auto-obsessão, né? A pessoa quer, por exemplo, ser um grande orador, um grande escritor, e vai começar a falar difícil e fazer discurso. Muitas vezes você tem um espírito ali. Se tiver um espírito que também quer brincar e fazer isso, vai ser uma beleza. Vai ser dois, né? A pessoa no animismo e o espírito dando força. Se quer agredir alguém, vai receber um espírito violento e agredir a pessoa, ou fisicamente ou com palavras. O médium educado usa o seu instrumento de uma forma equilibrada. E por isso que a mediunidade é uma bênção na vida da gente. É mais uma possibilidade de evolução e de trabalho. Não fica chateado se um dia você der uma comunicação anímica. Se você aprendeu a lição, não fará a segunda vez. Que a paz de Jesus esteja conosco. Entre em contato com a Web Luz, por e-mail, de alguma forma.
Façam as suas perguntas e, dentro do possível, teremos imenso prazer em responder. Que a paz de Jesus esteja conosco e Deus nos preserve o Brasil.